Olá, queridos irmãos, vamos para mais um Mente Sã? Se a gente quer modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Devemos respeitar e educar as nossas crianças para que o futuro das nações e do planeta seja digno. Essa é uma frase de Ayrton Senna. E em continuidade com a nossa live anterior sobre os impactos dos traumas vivenciados na infância, assim como a necessidade de protegê-las, é importante lembrar que os maus tratos e a violência em crianças e adolescentes se trata de um sério problema social, com consequência ao nível do seu desenvolvimento, na saúde física e também no seu bem-estar psíquico. Apesar das rígidas leis, de políticas públicas e de uma certa forma na mudança de mentalidade da população, esse fenômeno tem nos acompanhado ao longo da história. E infelizmente, no atual cenário, os casos têm aumentado cada vez mais. Digo isso porque apesar da atuação na área clínica, também atuo como psicóloga no Centro de Referência Especializado em Assistência Social da minha cidade, que é mais conhecido como o CREAS. Trata-se de uma unidade pública e estatal que oferta serviço especializado e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou até mesmo de violação de direito, sendo que a oferta ela tem como foco principal a família e a situação vivenciada, para que a gente consiga de uma certa forma promover os direitos socioassistencial por meio dessa potencialização de recurso e capacidade de proteção. A pandemia ela aumentou em 50% a quantidade de denúncia de atos de violência contra criança e adolescente. Essas denúncias elas surgem a partir dos conselhos tutelares e também no CREAS. E infelizmente o abuso sexual é o mais comum entre eles. A afetividade, a proximidade familiar no crescimento aumentam a probabilidade daquela criança e futuro adulto manter relações positivas com outros e também com o seu meio. De igual forma, essa criança ela vai ter um desempenho social quando ela está rodeada por condições propícias à aprendizagem, ao cuidado, e à proteção, contrariamente ao estresse que aquela vítima de violência vivencia. Por isso é importante também lembrar que o cérebro de uma criança ele pode ser comparado a um favo de mel vazio, que está prestes ali a ser preenchido. Ou seja, isso significa que tudo aquilo que for presenciado e escutado nessa fase vai ser absorvido e guardado. Na infância, a criança ela não tem o discernimento para filtrar o que é bom e o que é ruim. E assim nós levamos na memória todos os acontecimentos, sem qualquer avaliação ou até mesmo condição de elaborar todo o processo de sofrimento. A violência vivenciada na infância, ela traz o desenvolvimento do cérebro nos primeiros 5 anos, porque o circuito do cérebro de um bebê, por exemplo, eles ainda estão abertos à influência de experiência externa, que moldam ou até mesmo interrompem seu desenvolvimento físico, emocional e também cognitivo. Haja vista que as pessoas que foram maltratadas, elas são mais propensas a serem instáveis, inseguras e inclusive com baixo critério de decisão. Elas são mais vulneráveis aos vícios como álcool, substância psicoativa, E eles também, essas pessoas, elas também podem sofrer problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e até mesmo síndrome de estresse pós-traumático. Ou seja, a criança que sofre com traumas, elas costumam ter dificuldades para conviver em sociedade, dificuldade de se relacionar, além de apresentar também baixa autoestima e agressividade acentuada. Mas aí a pergunta que fica, de quem é a responsabilidade de cuidar e proteger essas crianças? Na verdade,
é uma ação em conjunta, ou seja, da família, da escola, da igreja, da comunidade. É uma obrigação de todos nós, inclusive preconizado no artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação, profissionalização, cultura, dignidade, liberdade, respeito, convivência familiar, comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. De igual modo, o ECA, né, que é o mais conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente, ele impõe, né, que o dever de proteção a esses vulneráveis seja feito por toda a sociedade e que crie-se órgãos responsáveis, assim como o CREAS, pela sua fiscalização. Por isso que a proteção das crianças e adolescentes é dever de todos nós. E precisamos sempre estar vigilantes com as crianças, com esses adolescentes que se encontram ao nosso redor, observando inclusive qualquer sinal de mudança de comportamento, né? Seja ali através de uma infantilização, uma proximidade excessiva com o autor da agressão, que em sua maioria das vezes ele está dentro da família, né? Algum silêncio repentino, alguma marca física, né? Algum traumatismo físico, manifestação pública de agressão, algum tipo de enfermidade prolongada ou até mesmo repentina, até porque as marcas que essas experiências da infância deixam, elas são muito difíceis de modificar. Afinal, é ali que moram os nossos piores medos e dores da infância. Ou seja, tudo fica ali guardadinho, esperando para ser elaborado. Assim como os casos citados nessa live e na live anterior, e mesmo que você não se lembre da sua infância como boa, né, ou até mesmo ideal, lembre-se que todos nós temos feridas que precisam de cuidado e atenção. E o primeiro passo é reconhecer que elas existem e que devem ser trabalhadas para que não tenham o poder de determinar por completo o resto da sua vida. Como já dizia o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, né? O importante não é aquilo que fizeram conosco, mas o que podemos fazer com o que os outros fizeram de nós. Quando criança, você não tinha consciência nem estrutura psíquica para lidar com isso, mas hoje você tem a possibilidade de ressignificar tudo aquilo que passou. Todo mundo é capaz de fazer escolhas e se responsabilizar pela vida que deseja ter. E ao encontro disso, que possamos nos acolher com amor, mas principalmente amar e cuidar das crianças de hoje, para que não sejam necessário punir nem mesmo ver sofrer os adultos de amanhã. Guardem essa mensagem com carinho, denuncie, não se cale diante do sofrimento de uma outra criança e não se cale diante do seu sofrimento. Que vocês possam de fato ressignificar a história de vocês, modificar a vida de outras crianças e nós continuamos esse assunto na próxima live. Um beijo!